Bom dia! Vamos começar às 9 horas em ponto, terça-feira. Vamos começar o nosso encontro aí para falar agora de um assunto que é problemático. Aliás, se ele fosse problemático, seria pouco. Eu diria que ele é um assunto que traz inadaptação, palavra que eu uso e as pessoas dizem que não existe, mas aquilo que não se adapta é inadaptação, ao meu ver. E existe um problema sério, porque agora nós temos lentes especiais no mercado. E lentes especiais pedem medidas exatas para que a gente tenha uma qualidade, para que a gente tenha uma performance visual. Não adianta nada comprar a lente com a maior qualidade possível, com a maior tecnologia embarcada, se simplesmente quando você vai realizar as medidas, vai entregar esses óculos para o cliente, as medidas não foram tiradas exatas. Eu quero lembrar que a ótica brasileira, de acordo com o que diz o Comitê Brasileiro, lá 49, que criou as normas juntos com a Abiótica, né? Existem normas técnicas para você centralizar DNP, altura, prisma, variações de potência dióptrica na lente. Então, vamos traduzir a palavra. Existe uma norma brasileira que foi baseada nas normas internacionais, né? Os órgãos internacionais possuem as suas normas lá, do tipo ANSI, né? Que dão origem às normas ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. No Brasil, nós temos o hábito de formar comissões de especialistas, analisarmos as normas internacionais e, então, nós criarmos as nossas normas, ou o comitê aconselha o uso das normas internacionais, né? No caso do Brasil, a norma mais comum de ótica era 13094, que foi postergada e utilizaremos as internacionais. Então, essa norma diz assim, quanto que pode estar fora um DNP? Porque o ótico antigo, o ótico prático, fala, DNP pode estar fora, depende do grau aí, 10 milímetros, 20, se for cilíndrico a 180 não tem problema. E na aula anterior nós falamos que toda medida é importante, porque vai provocar um efeito prismático. Então, a norma diz que toda a base, todo o cuidado que eu tenho que ter é baseado no tanto de prisma que vai gerar, o tanto de deslocamento que vai gerar essa lente, e não em si na medida em milímetros. E para isso eu preciso entender que quanto maior o grau, mais efeito prismático vai ser gerado com qualquer deslocamento. Quando a lente é esférica mais cilíndrica, o deslocamento, ou a aberração, ou a distorção, o prisma, será maior quando o deslocamento for maior. E agora, como o nosso assunto de hoje é altura, altura não é diferente. A altura também possui normatização. Da mesma forma que o DNP que eu expliquei, baseado na quantia de prismas que vai gerar o deslocamento criado, quando eu trabalho com altura de lentes especiais, o que são lentes especiais? Progressivos multifocais, as lentes bifocais, as lentes ocupacionais, possuem uma tolerância cravada. É 1 milímetro de diferença na altura, porque senão o campo de visão estará no local errado. Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essa questão de altura. Mas eu vou começar a discutir altura baseado na questão desde as lentes monofocais. Eu quero que vocês entendam a importância da altura no óculos. Nós, tecnicamente, chamamos de ACO, altura do centro óptico. Se a lente tem uma centralização horizontal de centro óptico, ela também terá uma centralização vertical. Por qual motivo? Quando nós vimos, na nossa aula anterior, que uma lente nada mais é do que a união de dois prismas unidos pelo seu ápice ou pela sua base, e falei para vocês, o único ponto onde não há deslocamento de luz é onde há união, ou seja, no centro óptico, que é o lugar da união. Quando eu penso em colocar essa união, ela tem que estar na horizontal perfeita. Entretanto, a vertical também tem essa união, que é chamada de centro óptico. Então, em um óculos, não basta centralizar o DNP, a horizontal. Nós precisamos centralizar também a vertical. Por isso eu digo que, aonde é importante e fundamental tirarmos a altura do ACO? Em todos os óculos. E aí, você que me ouve hoje, que vai me ouvir gravado, eu diria o seguinte, atenção. Se eu crio uma propedêutica, um modo de trabalho, e meu modo de trabalho é
todos os óculos terão que ser medido altura. Com certeza, eu não vou esquecer de tirar a altura. Agora, se eu começar a criar regras do tipo, só vai ser tirado a altura dos óculos monofocais de graduação mais alta, bifocais e progressivos, hora ou outra eu esqueço de tirar a altura de um monofocal ou de um progressivo. Então, sugiro que na sua ótica você crie como linha de trabalho a ideia de todos os óculos deverão ser medido a altura informado para o laboratório. Por que isso? Como funciona na montagem? Quando você envia um óculos para fazer a montagem e não manda a altura de ACO no monofocal, o computador, no caso das facetadoras, vão criar na medida vertical. Então, por exemplo, essa armação tem 46 milímetros de vertical, o computador vai lá e coloca o centro bem no centro, com 23 milímetros. Só que quando a pessoa coloca o óculos no olho, os olhos dela não estão no centro do aro, bem aqui no meio do aro. Os olhos, em geral, estarão acima. Aí o ótico mais antigo vai falar assim, Rodrigo, por isso que eu aprendi a montar, quando montador, toda vez eu medi a vertical, deu 46, que a metade é 23, aumenta 2. Opa, já é uma ajuda, porque eu disse que praticamente todos os óculos, a altura do centro óptico está acima da altura geométrica da armação. Porém, tem um problema. Será que o nariz de todo mundo é igual? O encaixe de cada armação é diferente. Então, se o nariz da pessoa também, e cada um tem o seu septo nasal diferente, o óculos ficará numa altura diferente em cada um. Desculpa, estamos lá em 2024. Era das lentes digitais, tecnológicas, high-tech, que tem curva compensada, curvas especiais, curvas corrigidas, e eu continuo fazendo medidas e vendendo óculos baseado nas técnicas de 1930 a 1950, tirando vertical, dividindo por 2 e colocando altura. Então, se eu quero entregar para o meu cliente o melhor condição de lente, de visão, de qualidade, de contraste, eu preciso entregar para ele a altura do centro óptico em cima de sua pupila, tal qual eu preciso entregar o DNP em cima da sua pupila. Fica um alerta aqui, que geralmente em dioptrias positivas e armações grandes, ou negativos altos, que o diâmetro da lente de fabricação é menorzinho, o montador, ou para afinar, ou para conseguir encaixar na lente, puxa a lente para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, rotaciona. As lentes saem da medida, gente. E eu estou falando que medida não é algo opcional, é algo fundamental para uma boa adaptação e para que se aproveite ao máximo aquele óculos que está sendo prescrito. Isso tudo que eu estou falando para vocês, vale para tudo, então. Ele vale para o monofocal, ele vale para o bifocal, vale para o tal do progressivo. Aquilo que vocês chamam de multifocal, o nome técnico é progressivo. Multifocal, mais de um foco. Então, um bifocal é multifocal. O progressivo, que do inglês vem da palavra PAL, Progressive Add Lenses, PAL, né? Ele é um multifocal. As lentes do tipo regressivas, né, que são aquelas que começam de trás para frente, o que é uma lente, então, regressiva? É aquela que nós temos a dioptria de perto e regredimos de forma fixa até a meia distância a dioptria do nosso paciente ali. E aí, essa dioptria regredida, ela vai dar para a pessoa ou a capacidade de enxergar, um exemplo, a 1 metro, 80 centímetros, 1,5 metro, mas tudo isso baseado na sua dioptria de perto, né? Porque ela regride. Qual a diferença dessa para os ocupacionais? Que existe uma confusãozinha. A lente ocupacional é aquela lente em que nós temos a dioptria de perto, dioptria de longe, e conseguimos estabelecer agora qual é o range que essa lente vai ter, qual é o tamanho do campo de visão que ela vai atingir. Se eu quero ela para 4 metros, 6 metros, 3, 2, 1,5, 80 centímetros. Então, uma lente ocupacional, por que foi batizada com esse nome, o Business ocupacional, ou Office Lens, né? São lentes que eu consigo agora estabelecer a condição que aquele cliente precisa de distância de visão. Só que nessa situação, eu tenho uma diferença em regressão regressiva, né? Uma diferença grande aí da forma em que ela é fabricada, que ela foi fabricada, para que a gente consiga ter uma qualidade de visão mais ampla numa lente que tem uma distância menor, e ela acaba ficando com mais aberração quando a distância aumenta. Mas o nosso assunto hoje é
altura. Abordei os ocupacionais regressivos porque é um assunto bastante confuso no mercado. Eu preciso tirar medida de altura de tudo e tirar da forma certa. Nós vamos ver aqui hoje o método, né, de medição. Eu sempre pergunto para a pessoa, você tira então o DNP na sua loja? Tiro. E aí quando a pessoa vai analisar, o centro óptico está daquela forma que eu coloco para vocês na imagem. O que vai acontecer quando o centro óptico está fora de posição? Se eu volto para a imagem anterior, e vocês analisarem, né, que ele deveria estar o centro óptico para cima, mas ele está para baixo, na lente negativa, ele vai promover o deslocamento da luz para um lado, e na positiva, o deslocamento para o outro. Desequilíbrio. Qual é a sensação do usuário? Estou sentindo desequilíbrio. Parece que quando eu balanço a cabeça com óculos e levanto, eu vejo melhor, parece que o chão balança. E isso a gente está falando de lente monofocal, gente. Nós não estamos falando ainda de lentes com progressão, lentes especiais, multifocais. No próprio monofocal existe desconforto se a altura não estiver no lugar. Rodrigo, mas por que não se tira a altura a vida inteira? Porque a gente vem de uma escola de óticos práticos em que as pessoas iam replicando aquilo que aprenderam com os mais velhos. Como eu falei, hoje nós estamos no mundo com outras lentes, outras tecnologias. Nós precisamos valorizar a técnica para entregar para o nosso cliente a melhor situação possível, a melhor visão possível para ele. Outra informação importantíssima sobre a centralização dessa altura é a seguinte. Agora é uma dica técnica, uma dica de venda. Quando o cliente coloca o óculos no rosto, devemos preconizar, indicar, explicar que o ideal é que a pupila dele tenha centralizada a vertical e a horizontal o máximo possível. Por que isso? Na segunda imagem, nós temos um olho que está lá em cima, perto do aro superior. Na imagem seguinte, um olho que está totalmente nasal. O que está acontecendo aí? Esse aro foi escolhido, o segundo e o terceiro, com um tamanho vertical exagerado ou um tamanho horizontal exagerado. O que vai... Aonde nós vamos ter como problema, né? Vou já usar a palavra problema. Quando eu não centralizo o meu olhinho no meio da armação, duas coisas fundamentais acontecerão. Primeira, a matéria-prima de fabricação para a montagem exata nas medidas deverá ser maior. Se eu for falar do ponto de vista técnico, uma lente maior é uma lente mais cara. Sabemos que a lente com diâmetro 60 é um preço, 65 é outro, 70 é outro. Por que isso? Porque é plástico, gente. E plástico tem custo baseado em peso. Quanto maior for, mais matéria-prima usa, maior o seu custo de produção, maior o custo de venda para o nosso cliente. Segundo problema, às vezes esse maior foge das lentes prontas que existem no mercado. Então você obrigatoriamente deve comprar uma lente surfaçada, uma lente fabricada. E essa lente vai sair muito mais cara do que uma lente pronta. Terceiro problema, não tem a matéria-prima, não vou gastar para fabricar a mais. Então, puxam a medida para baixo, puxam a medida temporal ou a nasal, mudam as centralizações técnicas para que você consiga utilizar aquela lente pronta na montagem. Olha como é importante a gente tirar altura e DNP, então. Com altura e DNP, nós podemos analisar, como na primeira imagem, se a pupila está centralizada. Estando centralizado, sabemos que nós temos a melhor condição de venda do óculos. Se houver necessidade, se houver a situação de não ficar centralizado, ele poderá ficar um pouquinho anasal e um pouquinho superior, mas jamais como a imagem segunda e a terceira. Temos ainda a parte fisiológica, que é um problema. Quando a pessoa tem a sua armação muito perto do aro e o aro é grosso e escuro, ele começa a promover de forma frequente o deslocamento dos olhos para que não enxergue aquela sombra preta colorida. Então os olhos começam a entortar, vou usar essa palavra grossamente, para baixo. Se a pessoa já tem a tendência a um estrabismo vertical, você pode gerar um deslocamento nessa pessoa só porque ela está vendo demasiadamente o aro. Então, o que seria ideal? Falarmos que da pupila para cima eu deveria ter pelo menos 10 milímetros, né? No mínimo 10 milímetros para essa segurança de não acontecer isso, e o olho estar o mais centralizado possível. Não deixando de lado uma outra situação. Quando eu tenho um olho que está deslocado no aro muito para um lado em relação ao outro,
eu vou ter uma borda de lente muito mais grossa de um lado do que o outro lado dela. Então, escolher a armação, indicar para o meu cliente a melhor armação em centralização de pupila, é a melhor coisa que tem para que a gente tenha altura no lugar, DLP no lugar, menor matéria-prima possível, e ainda nós conseguimos o melhor resultado de peso para esse óculos, consequentemente. Uma outra abordagem para aqueles que estão me ouvindo e valorizam o meio ambiente, que a gente precisa tanto e tanto cuidar, quando eu utilizo uma matéria-prima muito maior, haverá uma área de corte muito maior. Então eu vou jogar fora, eu vou desperdiçar recursos, plástico, e ainda a gente tem óticas que jogam o produto da caixa de areia e laboratórios no esgoto normal. Nós estamos contaminando muito mais, produzindo muito mais lixo, o nosso meio ambiente também está sendo prejudicado. Então olha quantas argumentações que eu estou usando para falar, coloca essa pupila no meio da armação para que todas as situações fiquem as melhores possíveis dentro do óculos final, tá? Vamos falar agora de bifocal? Bifocal é aquela lente que tem um campo de longe e um campo de perto, que o povo não gosta. O povo acha feio, o povo acha que é retrô, né? Mas, infelizmente, o bifocal ainda é usado. Nós temos situações e teremos situações muito mais corriqueiras da prescrição para a utilização de bifocais convencionais do que nós tivemos no passado. Por quê? Meu avô, meu bisavô, a sua avó, o seu pai, que é mais antigo, mais velho, já de idade avançada, usavam bifocal porque queriam praticidade, não ficar trocando óculos para longe e para perto. Mas lá por volta da década de 80, acaba sendo expandido, né, o uso dos progressivos por uma questão estética. Entretanto, se formos pensar em equilíbrio, se formos pensar em campo de visão, o bifocal oferta um campo muito maior em relação aos progressivos. E eu digo isso para explicar que o porquê que os bifocais serão cada vez mais utilizados. Nós estamos tendo um monte de pacientes hoje que têm dificuldade de convergência, têm dificuldade na hora de realizar a localização do campo de longe e de perto. E isso acontece por qual motivo, gente? Isso acontece porque o uso demasiado da visão de perto, a 10, 12, 15 centímetros, 20, promove um estresse muscular. E esse estresse está bagunçando o sistema acomodativo. Isso é um outro assunto a ser tratado no futuro. Só estou explicando para vocês que bifocal tem motivo de ser utilizado, até mesmo por crianças, terapia visual de controle de miopia, entre outras coisas. O que nós aprendemos com os óticos antigos? Que o bifocal deveria estar, a janelinha dele deveria estar à altura, ser medido na borda inferior da pálpebra. Olha lá na imagem, como está. Bom, na imagem já não está na borda inferior da pálpebra. Na imagem, o nosso bifocal foi montado no meio da pálpebra inferior. Mas ainda tem um problema maior. No idoso, a pálpebra cai, as peles caem, né? Elas abrem, elas ficam moles. Então, eu diria o seguinte, cuidado ao tirar a altura de bifocal, porque o lugar em que ele vai ter que estar centralizado a sua altura para funcionar bem é na borda inferior da íris, e não no meio da pupila, não no meio da borda da pálpebra inferior, não na pálpebra inferior, tá? Olha lá como que é a imagem de um bifocal. Eu coloquei ali um do lado, em cima do quadriculado para vocês. Quando nós colocamos o bifocal para analisar, aquela parte em que vai tocar, então, a nossa íris, né? Ela, logo abaixo, eu não tenho uma visão perfeita. A minha visão perfeita só vai acontecer um pouco mais abaixo. Olha a potência, como que fica dentro da janelinha de perto. Então, se eu não colocar a altura no lugar exato, a pessoa vai reclamar que o campo de visão não está legal e ela está tendo que levantar para enxergar melhor os óculos. Até porque a gente sabe que todo óculos escorrega um pouquinho, sai da altura. Nós sabemos que a pessoa, às vezes, gosta de usar um pouquinho mais longe por causa dos cílios ou do suor. Então, quando eu penso no bifocal, eu ponho a medida no lugar exato ou eu vou ter algum tipo de queixa secundária, tá? Então, o bifocal tradicional, mostro para vocês agora com a linha verde qual é o local tecnicamente correto para colocar a altura. Lembrando que, para colocar o bifocal na altura correta, que é essa que eu estou mostrando, eu tenho que saber selecionar o bifocal correto para o meu cliente.
Bifocal não é selecionado pela janela, pelo tamanho, pelo preço, pelo material, e sim pela receita e pela base prismática. Escolhi o bifocal correto, de acordo com a indicação técnica, a medida pode ser colocada ali e vai trazer para a pessoa a melhor performance visual que ela pode receber, tá? Na sequência, eu vou mostrar para vocês que em alguns momentos vocês vão receber de optometristas comportamentais, terapeutas oculares, oftálmicos, até oftalmologistas, a indicação da realização da medida do bifocal na borda inferior da pupila. Então, veja a diferença dessa imagem que eu estou mostrando para vocês para a imagem anterior. O bifocal tradicional é na borda inferior da íris. O bifocal para controle de miopia é no ambiente de meia luz, para que a pupila esteja dilatadinha, então um ambiente mesópico, não totalmente claro, não totalmente escuro, meia luz. Vamos marcar a borda inferior da pupila. Olha lá a forma que eu marquei para vocês. Por quê? No controle de miopia, eu preciso que a indução prismática me ajude do próprio bifocal. E dessa forma, eu tenho certeza que o usuário não vai colocar os olhos por fora do bifocal na hora de realizar a leitura do celular. Só que é para controlar a miopia das crianças aí que está desenfreada, tá? E as lentes progressivas ou ocupacionais? Essas, em geral, possuem a sua altura de montagem a ser medida no centro da pupila ou no reflexo corneano, tá? Por quê? Dessa linha de montagem que a gente vai ter no reflexo ali, começa a progressão dessa lente até o campo de perto. Então, eu preciso colocar exatamente o lugar de longe na posição, senão vai ter o mesmo problema lá do bifocal. A pessoa vai falar que está levantando, está baixando, está virando para conseguir enxergar melhor, tá certo? Eu vou colocar alguns cuidados que são necessários, que a gente tenha a percepção do nosso cliente desde a hora que ele entra na loja para comprar. Então, por exemplo, a gente tem aí uma paciente, duas, né? Uma com PVC, uma posição viciosa de cabeça, né? Para um lado, outra que tem um entorse causado secundariamente por algum problema de coluna. E ainda nós temos casos de pacientes que vão ter problema de clientes de posição de tronco, pescoço, coluna, cervical ou lombar, né? Ou seja, a coluna é toda torta. Como eu posso fazer a medida do bifocal, ou do multifocal, ou do monofocal, ou seja, do que for dessas pessoas? A primeira coisa que eu não posso fazer, de jeito nenhum, é acertar a cabeça dele. Porque se a postura da pessoa na cadeira de roda, com muleta, com andador, com posição viciosa de cabeça, pisada problemática, ou lordose, escoliose, né, problemas de coluna, é torta. Se por um acaso eu tiver a ideia de pôr no lugar a cabeça dela para fazer a medida, quando ela fizer assim, que é a posição dela natural, o campo de visão estará fora do lugar. E ela vai reclamar de desequilíbrio, vai reclamar que está confundindo, está formando sombra na sua imagem. É muito normal o vendedor não prestar atenção, o cliente senta lá na loja e ele vai lá e dá aquela ajeitadinha na cabeça para a esquerda, para a direita, porque olha, quando eu falei da posição viciosa, não é só vício no sentido vertical. Existem pessoas que têm vícios intorsionais, que ela anda com o rosto mais para frente de um lado do que do outro. Então, todas as medidas, eu preciso observar a postura natural, que a gente chama de postura em PPO. Em posição primária do olhar, ou seja, relaxado, nada de soldadinho de chumbo, relaxado, olhando para frente. Qual é a postura que a pessoa tem? Quem tem uma barriguinha igual o professor, geralmente cai. Os atletas ficam eretos. Aqueles que têm profissão na área militar são eretos por natureza. Se eu pego um gordinho que anda assim, né? Gordinho anda meio caidinho. E aí você fala, olha para mim, ele faz, sim, senhor. A cabeça dele mudou. Da mesma forma, se você pegar um soldado, alguém que tenha um atleta, né? E você falar, ó, sua cabeça tá alta, abaixa aí para mim tirar a medida. Essa medida também não vai ficar na posição primária do olhar, ou seja, na posição natural do olhar daquela pessoa. Então, por favor, não corrijam a postura de pescoço, cabeça, o vício postural. Observem. Eu costumo muito pedir para a pessoa, falo, fecha os olhos e coloca o óculos, balança o pescoço, balança o ombro, agora olha para mim. A pessoa para justamente na posição de cabeça dela. Agora, enquanto ela está com os olhos abertos, lá o sistema neurovisual, ele faz com que a gente consiga
manter o equilíbrio. Por que eu peço para fechar os olhos e balançar? Que assim a pessoa fica realmente na posição, na postura natural dela, tá? Então, PPO, posição primária do olhar, que eu expliquei. A pessoa está parada olhando para o infinito. Então, nós temos que tomar cuidado para ver se ela não está soldado de chumbo, braço cruzado, braço para trás, braço na mesa, né? Já pensou um cadeirante? Você põe o cadeirante lá, ereto. Na hora que ele senta na cadeira, ele faz isso. Ele se joga, porque ele vive sentado na cadeira de roda, no sofá. Eu preciso prestar atenção, então, em quem eu estou avaliando. Prestar atenção na pessoa, nos seus hábitos, na sua situação, para depois decidir o que é melhor para ela. Tá certo? Bom,